Fala galera, tudo bem? Postando vídeo até num horário um pouco diferente, mas é que o assunto acabou acontecendo durante a noite de Libertadores e acho que rendia vídeo, rendia assunto aqui, vai ser um vídeo mais curto também. Não é para falar especificamente sobre o jogo ou análise do jogo, como eu costumo fazer aqui no canal, e sim sobre o tema da noite de Libertadores, porque não da semana de Libertadores. Enzo Pérez foi goleiro do River na vitória sobre o Santa Fé. Aliás, o River venceu o Santa Fé na Libertadores por 2-1, não tendo mais do que 11 jogadores para colocar em campo. Aliás, fazendo força para colocar 11 jogadores em campo, já que eram 20 os casos aí de Covid, então com dezenas de desfalques e com o River não tendo utilizado o número total de inscritos que poderia, o River não teve aprovada a possibilidade de inscrever mais jogadores de forma emergencial. Tinha 10 jogadores aptos, nenhum goleiro e mais um Enzo Pérez que não estava 100% fisicamente e por isso foi pro gol. Então é natural que, por si só, isso já tenha a tendência de atrair toda a atenção. Virou um jogo interessante. Todo mundo queria ver o que aconteceria com o River jogando com o time todo remendado, sem ter nenhum reserva, ninguém para sair do banco de reservas e sem ter goleiro. Uma coisa é começar uma partida com o goleiro, aí ele é expulso, enfim, você não tem reserva ou já queimou as substituições, um jogador de linha ir pro gol. Outra é um jogador de linha lesionado jogar 90 minutos, já começar no gol. E foi o que aconteceu com o Enzo Pérez. Então, naturalmente, os holofotes foram para ele. Naturalmente, com a vitória do River, o prêmio de melhor jogador em campo foi para o Enzo Pérez também. E aí eu acho que tem algumas formas da gente olhar para essa história e não necessariamente para chegar assim a uma conclusão ou apontar o dedo para lá ou para cá, mas acho que muito mais como reflexão. Eu postei sobre isso no Twitter, vi que gerou bastante discussão, até repercussão, opiniões diferentes. Acho que isso tudo é válido, o espaço está aberto aqui para vocês na caixa dos comentários. Então se inscreva aí no canal, curta o vídeo e deixe seu comentário também. O que você achou disso tudo? Por quê? Eu vou pela seguinte linha. Para mim foi um resultado histórico. Histórico, sem dúvida nenhuma. O River, com um time remendado, sem ter ninguém no banco de reservas, com um meio-campista no gol, ganhou uma partida de Libertadores. Isso escreve uma página relevante dentro da história. Isso é um episódio importante de superação, se a gente pensar do ponto de vista do elenco do River. Dos jogadores que precisaram entrar em campo sabendo de todas essas adversidades e ganharam a partida de Libertadores dessa forma. Então histórico certamente é, mas eu tento ter o cuidado de não levar esse histórico para o lado de romantizar a situação, porque costuma ser muito comum isso. A gente tem inúmeros casos, muitas vezes casos absurdos, casos bizarros, casos diferentes, casos que fogem da normalidade e que são tratados como se fossem grandes episódios que tornam a Libertadores um torneio fascinante, único, espetacular por causa disso. A Libertadores tem vários motivos para ser um torneio diferente, para ser um torneio especial, para ser um torneio que reúne muitas das histórias, até por ser um continente repleto de problemas sociais, de problemas econômicos, e isso tudo faz parte da composição do continente, do futebol que é jogado aqui, e isso também traz inúmeras virtudes do futebol que é jogado na América do Sul e tudo mais. Então, quanto a isso, acho que está todo mundo bem resolvido em relação ao que é a Libertadores. Mas existe muito aquela ideia do isso é Libertadores, o absurdo fazer parte como se fosse um benefício, como se fosse uma vantagem, que o absurdo fosse tão frequente dentro do ambiente da Libertadores. E essa é a parte que mais me incomoda dentro disso. Porque se a gente for tentar levantar reflexão, o que aconteceu nesse caso muito mais do que romantizar, o que é o romantizar nisso aí? É levar para esse lado do, nossa, que maravilha, né? Esse tipo de coisa a gente só vê na Libertadores. E aí daqui a um tempo vai ter gente olhando para trás para falar, nossa, lembra que caso espetacular, bom era naquele tempo em que em que o time não tinha jogador para entrar em campo, mas botava o goleiro no gol, o meia no gol, não tinha reserva e ganhava o jogo mesmo assim. Aquele tempo que era bom. E a gente precisa ter o pé no chão e a consciência, até a reflexão, o senso crítico também, de tentar entender quais são certos limites, assim, do que é o absurdo, do que de como alguns limites são ultrapassados e certas barreiras são levadas com muita naturalidade dentro desse ambiente de futebol sul-americano. Não que exista uma resposta fácil para isso, mas eu acho que como reflexão, a reflexão não é difícil sobre isso. A gente está falando de um período de pandemia, a gente está falando de desfalques, de 20 desfalques, que são tratados como desfalques comuns,
mas são desfalques por conta de testes positivos para Covid, num período de pandemia, num período de centenas de milhares de mortes, num período em que a gente trata um jogador que testa positivo como se fosse um desfalque por uma lesão muscular qualquer que daqui a pouco volta de novo, e sem pensar tanto no impacto que aquilo ali pode ter para ele, para os familiares, para a recuperação física dele, que não necessariamente vai ser a mais natural, embora na maior parte dos casos isso aconteça. Isso é tão naturalizado que vira um desfalque como qualquer outro, que vira, tá sem jogador para entrar em campo, vamos continuar porque de certa forma o show tem que continuar, e nessa tecla do show tem que continuar é outra reflexão muito importante, né? Eu acho que esse é um episódio que a gente leva ao extremo. E eu vou entrar na questão do River, porque sim possível criticar o lado do River dentro da história também, mas do ponto de vista de organização, de evento como um todo, a gente leva ao extremo a questão do show tem que continuar, porque o calendário é puxado, porque o calendário é difícil, porque é difícil achar data, porque as competições estão aí umas atropeladas nas outras. É só olhar como está o calendário do futebol brasileiro, por exemplo, com muito time jogando dia sim, dia não, e isso tá tudo no pacote do tudo bem, porque é um momento atípico. É um momento atípico e ninguém abre mão de nada dentro dessa equação também. E os clubes também têm parcela nisso tudo, tá? Estou colocando isso aqui como uma reflexão ampla em que todas as parcelas estão envolvidas. Então, a gente acaba tratando como se fosse normal que isso acontecesse. Enquanto, com o mínimo de distanciamento, a gente, na verdade, está falando de uma forçação de barra para manter um campeonato acontecendo enquanto uma pandemia está influenciando em quem vai poder entrar em campo, nos clubes que vão ser mais ou menos afetados, e não com aquela sensação do o mais prudente é adiar, o mais prudente é não ter. E eu sei que é difícil bater nessa tecla do que deve ser adiado ou não, porque acaba sendo necessário estabelecer um critério. Até pela dificuldade de estabelecer um diálogo com o mínimo de bom senso, acaba sendo importante ter algo objetivo, precisa ter X casos para que o jogo seja adiado, porque senão um vai apontar o dedo pro outro e falar, mas o meu não foi, o seu vai ser, você está sendo beneficiado, eu fui prejudicado. E no fundo, ninguém está preocupado com um olhar minimamente razoável sobre a situação, e sim sobre, eu estou sendo mais beneficiado ou prejudicado do que o meu rival, do que o meu adversário. E esse é o raciocínio, né? É a lógica que dita mais ou menos o rumo da competição, das competições, do calendário. Então, como eu falei antes, não existe uma saída fácil para isso. Tanto que a saída que a Conmebol achou foi ampliar o número de inscritos. E ampliando muito a lista de inscritos, a Conmebol esperava não chegar a esse caso extremo. Esperava, olha, eu tô abrindo a margem para você inscrever 50. Não é possível que vá ter uma semana que você não tenha jogador suficiente para entrar em campo, porque eu tô abrindo o leque o máximo possível. Isso é uma saída plausível? Diante desse cenário de difícil solução e sem ter uma saída específica, é uma alternativa plausível. E a Conmebol foi por esse caminho. Para não precisar cair na armadilha de mexer no calendário sem ter muita noção de quando vai ser possível realocar os jogos, a Conmebol foi por esse caminho. Acho ok, se a gente pensar na dificuldade que é. Aí entra o lado que é possível criticar o River, de não ter utilizado as vagas que ele tinha à disposição para inscrever seus jogadores. E acabou se vendo, né, se colocando indiretamente, né, acabou sofrendo mais pra frente por não ter jogadores suficientes para entrar em campo. Enfim, eu acho que, assim, teria bastante coisa que daria para entrar aqui, mas acho que já deu para passar mais ou menos por todos os lados dentro dessa história. O Enzo Pérez, aliás, do ponto de vista do jogo especificamente, né, aí falando do jogo em si, acho que foi um pouco frustrante, porque embora tenha sido uma noite histórica, como eu falei, pelo evento atípico, pelo personagem que era, pela atração que isso gerava do ponto de vista de entretenimento, ainda que de uma forma meio torta, mas é claro que isso gera entretenimento, todo mundo quer ver no que vai dar. O Enzo Pérez nem foi exigido como goleiro, então o Santa Fé fez uma partida bem ruim, quase não ameaçou o gol do River, e o River fez 2-0 logo cedo no jogo, então o goleiro improvisado quase não trabalhou, o que foi frustrante por um lado, e de um outro lado, que seria legal de observar, que seria, por exemplo, eu tinha uma curiosidade de ver, claro que ele não estava 100% fisicamente, mas ver de que forma daria para usar, tendo um meia jogando como, um meio-campista jogando como goleiro, seria natural que o time tentasse trabalhar mais a saída de bola por baixo. Tem
um jogador a mais de linha, basicamente, para iniciar a saída de bola, para gerar vantagens. Mas o River nem tentou isso, porque o Enzo Pérez também não estava 100%. Então ele nem batia os tiros de meta, as saídas geralmente eram mais diretas, mais longas, e não com saídas curtas. Ele participou pouco do jogo, defendendo e passando, menos do que poderia. Então por esse aspecto acabou sendo um pouco frustrante para quem olhou para isso como uma possibilidade de entretenimento. Mas a história está escrita. Foi um capítulo diferente esse que a gente viu nessa noite de Libertadores. O espaço está aberto aí para vocês, eu sei que muita gente vai por diversos caminhos, vai criticar o River, e tem razão nisso, vai criticar a Conmebol, e tem razão nisso, vai criticar o todo do ambiente do futebol, e há razão para isso também. Eu só acho que é importante a gente tentar estabelecer um freio do que é o histórico, o atípico, o curioso, mas não o que deve ser romantizado, assim. Não é pra gente tratar esse acontecimento como, nossa, que coisa maravilhosa o que aconteceu. Porque não é. Em nenhum dos ângulos que a gente possa olhar para isso, é maravilhoso entender como a gente chegou a essa situação. Enfim, um abraço para todo mundo e até a próxima.